Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje vamos dar continuidade na Escola de Aprendizes do Evangelho e hoje nós vamos para a aula 28, a aula que vai falar sobre as pregações e as curas que foram feitas por Jesus. Antes da gente começar, vamos pedindo que o Mestre Jesus possa nos envolver neste momento. Que a sua vibração de amor possa acolher a todos nós, que possamos aprender com o seu modelo de amor e que os seus ensinamentos possam ser vivenciados por cada um de nós. Bem, então, dando continuidade, essa aula a gente primeiro vai falar sobre as pregações. O que eram as pregações e como Jesus fazia essas pregações. Então, como Jesus pregava? É importante colocar por que Jesus pregava. Por que ele, o que é pregar? Né? Era exatamente trazer aquelas informações, trazer os ensinamentos e principalmente trazer um modelo, né? Um modelo de ser humano que nós tanto precisávamos naquela época e até hoje. Então, quando a gente vê a figura de Jesus, a gente tem que lembrar sempre que Jesus é um espírito missionário e veio em nome do próprio Pai, em nome de Deus, trazendo uma mensagem a todos nós. Então, quando Jesus pregava, o seu objetivo era exatamente esse: traduzir os ensinamentos, o pensamento do próprio Pai. E como Jesus pregava? Eu queria, neste momento, trazer uma passagem que é muito interessante, a passagem que conta um pouco de como Jesus fazia isso, essa pregação. Né? Essa passagem ela está no livro Boa Nova, tá? Nesse livro aqui, o livro Boa Nova, de a psicografia do Francisco Cândido Xavier e o espírito de Humberto de Campos. Eu queria ler para vocês, começar com essa leitura, para mostrar como era interessante e como era bonito esses momentos em que Jesus começava a pregar. Então, ele diz assim, no capítulo 3, Humberto de Campos, ele diz assim: o mestre, naquele mesmo dia, fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como as mãos da natureza que convidassem os homens à celebração aquela primeira refeição. As aves ariscas pousavam de leve nas alcarrapeiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo, e na praia extensa se acotovelava uma grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos, pecadores, com homens analfabetos e simples, como haviam ocorrido, ansiosos por ouvi-lo. Jesus então contemplou aquela multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Ele aproveitaria o sentimento de cada um como um mármore precioso e a boa vontade como um cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda miséria
e toda a dor num cântico de alegria. E, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava, num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E, bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Olha que lindo este momento, que Jesus ele convidava a todos, todos se aproximavam dele para aquele momento onde ele ia transmitir os ensinamentos. Mas bem, quais eram as marcas? As marcas da pregação do Cristo. As marcas principais. Bem, primeiro ponto que a gente destacar. Jesus pregava com autoridade. Ou seja, autoridade de quem sabe muito bem o que está fazendo, a missão que ele tinha, a autoridade que ele tinha e por que ele tinha vindo. E essa autoridade refletia muito no ensinamento que ele trazia, e eram ensinamentos que eram repletos de exemplos, que é isso que a gente vai falar mais na frente. Então, outra marca da pregação de Jesus era que ele atendia a todos aqueles que procuravam ele. Podia ser aqueles grupos de pessoas mais isolados, eram às vezes aquelas pessoas que eram deixadas de canto na sociedade na época, mais desprezadas, e ele abraçava todas. Eram os mendigos, aquelas pessoas com doença de pele, chamada de leprosos na época, as prostitutas, os cobradores de impostos. Então, todos aqueles procuravam Cristo e eram atendidos, e eram abraçados por ele. Outra coisa interessante, as mensagens, os ensinamentos que Jesus trazia é e continua sendo de uma profundidade, mas da mesma forma de uma simplicidade e de uma clareza tão grande que nos faz realmente ter certeza de que ele veio trazendo uma mensagem superior. Então, ninguém superou ele nessas mensagens em grau de profundidade, clareza e simplicidade. E principalmente, Jesus, ele, como eu coloquei na primeira marca, né? Que Jesus pregava com autoridade. E Jesus pregava com uma autoridade de quem realmente vivenciava profundamente aquilo que ele falava. Porque quando a gente tenta falar aquilo que a gente não faz, a gente não tem tanta força assim. Mas Cristo, como um espírito perfeito, um espírito puro, alcançou as mais elevadas escalas da superioridade espiritual. Ele tinha toda a autoridade e ele vivenciava, ele vivia, ele dava exemplo de todos os ensinamentos que Cristo, todos os ensinamentos que ele deu, ele trazia, ele fez, ele trouxe o exemplo. Nessa passagem, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é escrito, é um livro também de Francisco Cândido Xavier e escrito por Emmanuel, ditado por Emmanuel. Nesse capítulo 38,
tem uma passagem que é muito interessante que Emmanuel coloca assim: Jesus veio ao mundo, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade de amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, ele misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Ou seja, nós também precisamos, no nosso dia a dia, entender, da mesma maneira que Cristo fez, entender que a gente tem que levar o Evangelho, pregar o Evangelho, muito mais somente, muito mais do que as palavras que saem da nossa boca, mas através das nossas atitudes e ações. Então, essa é uma marca fundamental na vida do Cristo. Por isso que quando a gente fala de Evangelho, o Evangelho é a própria vida do Cristo. Tá? Tem uma história muito interessante de Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando ele já estava no final da vida, já estava prestes a desencarnar, ele chamou, né, os franciscanos que estavam lá com ele, chamou todos eles, né, e falou para eles assim, olha, eu sei que o meu momento está chegando e eu queria, do fundo do meu coração, que vocês levassem o Evangelho a todos os lugares. Levem a palavra do Cristo a todos os locais que vocês pisarem, a todas as pessoas. Mas o seguinte, levem o Evangelho. Se precisar, vocês usem as palavras. Ou seja, preguem o Evangelho através do exemplo, das atitudes. Isso que é o maior ensinamento, um dos grandes ensinamentos que Cristo nos deixou. Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre as curas e os milagres feitos por Jesus. Quando a gente vê no Evangelho as curas que foram feitas, né, as pessoas falam assim, tudo isso aí foram os milagres que foram feitos por Jesus. Mas primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, o que é um milagre? O que é um milagre? Quando a gente vai ver a definição da palavra milagre, a gente encontra isso daqui. É um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Esse é um milagre. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só isso daqui. Esses dois irmãos, né, gêmeos siameses, nasceram, né, ligados pela cabeça. Eles dividiam, né, ali na cabeça, compartilhavam até artérias cerebrais. Então a gente olha isso assim, nossa, que situação difícil isso, né? Há alguns anos atrás, até algumas décadas atrás, era totalmente impossível, né, prever, tentar alguma maneira de separar essas duas crianças, o Jadon e o Anias, dois bebês norte-americanos. Mas o que aconteceu? Depois de 27 horas de cirurgia, esses dois bebês, essa foto mostra a primeira vez que eles conseguiram olhar um para o outro. Se um profissional da medicina do começo do século passado, vamos colocar 100 anos atrás, ele visse algo dessa forma, será que para ele isso não seria um milagre? Como que isso pôde acontecer? Para aquela pessoa, aquele profissional da medicina de algumas décadas atrás. Mas hoje isso é possível. Né? Então,
muitas coisas que nós temos hoje no nosso dia a dia, nós usamos, a gente olha e é tão comum para a gente, mas há algumas décadas atrás isso era um milagre. Isso era um acontecimento que era fora do comum, né? Por exemplo, o próprio celular, né? O avião. Então, hoje a gente consegue explicar muitas coisas. E conforme o conhecimento, né, humano, o desenvolvimento da ciência vai crescendo, vai se ampliando, a gente também vai explicando cada vez mais algumas coisas que acontecem. Tá? Então, a gente fica pensando assim, aquilo que foi milagre, aquilo que aconteceu, que está relatado na Bíblia, aquela cura que foi feita por Jesus, que algumas pessoas chamam de milagre. Será que aquilo realmente foi um milagre ou aconteceu, aquela cura aconteceu de alguma forma que hoje ainda a gente não tem uma explicação? Claro que a doutrina espírita hoje já nos traz mais informações e a gente já consegue entender como que aconteciam essas curas. Bem, mas tem uma... Quando a gente fala nas curas, a gente olha, por exemplo, chegavam várias pessoas com vários males diferentes, né? Problemas de pele, né, que chamavam de lepra, pessoas, né, que tinham paralisia, né, os paralíticos até de nascença. Então a gente fica pensando assim, mas tá, tudo bem, Jesus curava. Ele curava, mas se aquelas pessoas estavam passando por aquilo dali era algo que era permitido por Deus, será que Jesus estava revogando uma lei natural? Será que aquela lei divina que estava imperando sobre aquelas pessoas, né, a lei de causa e efeito, será que Jesus ele revogava uma lei natural para promover uma cura? Tá? Esses milagres, eles eram milagres ou eram fenômenos? Essas curas, como realmente elas aconteciam? Essas curas, elas vão ser mais, né, colocadas, de que forma, né, as explicações de cada uma delas, como elas aconteciam, sob a luz da doutrina espírita, numa aula específica, na aula número 80, que vai falar sobre as curas e os milagres no Evangelho. Tá? Mas o que a gente pode colocar, adiantar, é o seguinte: Jesus, como esse espírito, como a gente colocou agora há pouco, um espírito muito evoluído dentro da escala dos espíritos, né? Um espírito puro, ele já tinha um potencial mediúnico muito grande. Então essas curas, elas aconteciam através exatamente do seu potencial mediúnico, da sua força magnética e como ele também manipulava os fluidos. Tudo isso vai ser explicado com mais detalhes na aula 80. Tá. Mas Jesus então ele promovia essas curas, mas ele revogava as leis naturais, as leis de Deus para promover essas curas? Se aquelas pessoas estavam sofrendo aquele mal, por que Jesus ele tinha esse poder de curar? Como ele fazia isso? Bem, para esmiuçar isso, como isso acontecia, que isso é o mais importante, qual era o conceito desta cura na visão do Cristo? A gente vai analisar o seguinte. Primeiramente, quais eram essas doenças? As doenças que esse povo vivia na época do Cristo.
Então, a gente tem que lembrar que essas doenças eram as mais diversas. Então, eu coloquei que tinha aquelas pessoas que tinham aquelas doenças de pele, muito comuns na época, extremamente contagiosas. Tinha também aquelas pessoas que sofriam, né, de paralisia, né, paralíticos. Tinham aquelas pessoas que sofriam que na época eles chamavam dos endemoniados, né, que sofria de distúrbios psíquicos, que tinham também a influência de obsessores, né? Obsessores esses que Jesus chegava até expulsava, né? Doutrinava, expulsava esses obsessores e chegava até a conversar com eles, né? Mas o que tinha em comum essas curas que Jesus praticava? Essas curas, elas tinham algo em comum? Então a gente pode relatar, a gente pode ver nessas curas algo muito interessante. Lembrando também que nessas curas que Jesus fez, existem algo também que a gente é bom lembrar. Aqueles que Jesus relata na Bíblia que Jesus ressuscitou, trouxe à vida novamente. Tá? Um exemplo é Lázaro, né? Lázaro que estava morto, tá? Que a gente vai, né, lá naquela aula 80 vai entender que ele não estava tão morto assim, mas ele trouxe a vida novamente. Então, por exemplo, o que tinha em comum essas curas? Algo que é interessante relatar. Tá? Todos aqueles que foram curados por Jesus, depois de alguns anos, eles desencarnaram. Até Lázaro, né, que como eu coloquei agora há pouco, Lázaro que foi, né, ressuscitado, que Jesus trouxe à vida, ele morreu de novo. Todos morreram. Ou seja, aquela cura que aconteceu, será que foi uma cura somente do corpo? Fazia realmente sentido só curar o corpo? Porque todos eles desencarnaram depois de alguns anos. Os paralíticos, os leprosos, eles morreram depois. Outro ponto interessante. Jesus, com essa capacidade toda, esse potencial todo mediúnico, de um espírito elevado, ele conhecia a história espiritual de cada um desses que ele curou. Então ele enxergava aquela pessoa que se aproximava dele, era como se ele pudesse penetrar a história reencarnatória o histórico reencarnatório de cada uma daquelas pessoas. Então ele sabia exatamente o que cada uma daquelas pessoas estava, por que ela estava sofrendo e como ela vivenciava aquele sofrimento. Outro ponto interessante. Nessas curas, em nenhum momento Jesus ele coloca como assim, eu te curei. Né? Como aquele que praticou a cura. Tá? Em nenhum momento Jesus se coloca desta forma. E outro ponto interessante. Jesus sempre colocava assim, em algumas curas, ele colocava que a tua fé, a fé daquele que estava sofrendo, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Bem, para a gente trazer agora o cerne da questão sobre as curas, o que Jesus estava provocando naquelas curas, naquelas pessoas, eu queria trazer uma passagem que é muito interessante de uma cura que foi feita, né, por Jesus, relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Tá? É uma passagem muito interessante que conta que Jesus estava em Cafarnaum, e lá Jesus estava pregando
E ele estava, né, andando, ele entrava em algumas casas, né, e praticando as curas e tudo mais. Então ele entra numa residência, numa casa. Claro, aquela casa já estava lotada. E em um determinado momento, ele ouve um barulho no telhado da casa. Eles abrem, alguns homens, né, abrem o telhado daquela casa e começam a descer um paralítico numa cama. Imagina a cena, né? Cristo ali, né, cercado de pessoas, e ali no meio daquelas pessoas também tinham os fariseus, os doutores da lei, que estavam ali de olho no que Jesus estava fazendo. E aí começa a descer aquele paralítico numa cama, começa a descer no meio da sala, e para que Jesus pudesse fazer alguma coisa por ele. Então, Jesus, ele vê aquele homem, olha no fundo dos olhos dele, daquele paralítico, e diz para ele assim: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Quando falou isso, Quando Jesus falou isso, foi uma algazarra total. Por quê? Porque ali estava, como eu falei, estavam os doutores da lei e falaram assim: mas peraí, isso é uma blasfêmia. Como que, né, você, né, pode perdoar? Como você tem autoridade de perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. Né? Aí Jesus, né, olha para eles e diz assim: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Então Jesus diz assim: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. É intrigante essa passagem, porque Jesus ele coloca, né, que os seus pecados estão perdoados. Ele diz assim, que os seus pecados estão perdoados e levante-se e ande como a mesma coisa. É igual. Né? Então, Jesus coloca assim. Primeiro, quando enxerga aquele paralítico, ele fala: tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Que é a mesma coisa de levante-se e ande. Então, naquele momento, como eu coloquei agora há pouco, Jesus deve ter olhado para aquele homem e ter olhado todo o seu histórico, né, reencarnatório. E deve ter observado na sua história reencarnatória, na sua história de vida, o porquê daquele sofrimento. Olhou toda aquela história de sofrimento, como aquele homem vivenciou aquela história, o que ele aprendeu com aquilo tudo, e naquele momento ele estava preparado para uma mudança. Mas que mudança é essa? Bem, para a gente entender o que aconteceu aí, a gente tem que entender o seguinte. Jesus fala o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Mas o que é o pecado? O que é o pecado? Muitos podem dar várias definições diferentes. O pecado é o erro, o pecado é errar, é falhar, é cometer uma blasfêmia. Você pode dar vários significados, né, para o que é o pecado. Mas, certa vez eu vi numa palestra espírita um palestrante, ele fez usou uma metáfora que eu achei fantástica, que é assim: o pecado é isso aqui. O pecado é errar o alvo. Ou seja, a gente tem um alvo, então toda vez que eu erro esse alvo, toda vez que eu cometo uma atitude, um pensamento,
uma ação na qual eu tento mirar esse alvo, e quando eu erro esse alvo, isso é o pecado. Mas que alvo é esse? O alvo das leis divinas. Toda vez que eu tento, toda vez que alguma atitude que eu cometa, alguma ação, alguma palavra e até pensamento que fogem do alvo, que falham do alvo das leis divinas, isso é o pecado. Ok? Mas o que acontece? Toda vez que eu erro esse alvo, eu estou transgredindo a lei divina. Ou seja, toda vez que eu transgrido a lei divina, eu estou errando o alvo, ou seja, estou cometendo um pecado. Eu transgrido a lei divina, mas isso tem uma consequência. Aí vem as consequências. Aí a gente fica pensando, o que é a dor? A dor, o sofrimento para nós. Então, imagina, a dor nada mais é do que um grande alerta. Então, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo na própria dor física. Então, por exemplo, quando a gente sente uma dor, quando a gente uma dor, febre, por exemplo, significa que tem alguma coisa errada. Você, por exemplo, você está cozinhando, você vai lá e coloca a mão, esbarra no fogo sem querer, na frigideira ali sem querer, você não sente a dor na mesma hora? Não é um alerta para a gente? Espiritualmente falando, a dor, o sofrimento tem o mesmo significado, tem o mesmo objetivo. É de mostrar para a gente que, de alguma forma, a gente errou o alvo e transgrediu as leis divinas. Então, o que eu quero colocar aí? Quando Jesus ele coloca para aquele homem que os seus pecados estão perdoados, e ele fala que o que é mais fácil dizer que os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande, o que ele está querendo dizer? Que aquele momento foi um momento crucial na vida daquela pessoa que foi curada, porque ela ali teve aquele momento aonde Jesus colocou a grande oportunidade, aonde ele estava junto daquela pessoa, com aquele monte de cercado ali, naqueles fluidos de cura, aquele homem com a fé que ele tinha e com todo aquele histórico, reencarnatório de aprendizado, aonde ele já estava disposto a mudar a sua rota, mudar o seu caminho, ele diz, você está, levante-se e ande. Ou seja, quando Jesus provoca aquela cura, na verdade aquela cura já era um mérito da própria pessoa que foi curada, em função do seu histórico, da sua fé e daquela proposta interna de uma mudança. Por isso que Jesus, nas suas curas, normalmente ele colocava também: vai e não peques mais. Como que Jesus já sabia que aquelas pessoas tinham pecado para falar para elas que não volte a pecar? É que Jesus está falando o seguinte: olha, daqui para frente você está tomando, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, a sua vida, daqui para frente vai ser outra em função do destino que você está dando para ela. Então,
a partir desse momento, vai, mas não voltes a pecar. Em algumas passagens Jesus até diz, né? Não volte a pecar para que não lhe aconteça algo pior, ou seja, lei de causa e efeito. Então é importante a gente entender que essa cura que Jesus está fazendo é uma cura muito maior do que a cura somente do corpo físico. Jesus estava curando a alma, o espírito daquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas se curavam atraindo para si próprio aquele magnetismo natural de Jesus, né? Em função do seu próprio mérito, o mérito de ter ultrapassado, vivenciado já aquele momento onde ela transgrediu a lei divina, ela sofreu as consequências, aprendeu com aquelas consequências e agora ela tinha uma nova proposta de vida. Em outras curas, Jesus ele ainda era mais enfático, né? Chega até ser cômico, né? Uma leitura desatenta em algumas curas pode trazer até uma situação cômica, né? Então, por exemplo, uma das curas se aproxima de Jesus, um cego se ajoelha perante Jesus, né? E Jesus olha para o cego, né? E pergunta para ele: o que queres que eu faça? Olha isso. Olha a pergunta de Jesus, né? Assim, mas peraí. Chega o cego, né? O cego se ajoelha na frente de Jesus. E Jesus fala assim: o que queres que eu faça? Parece até cômico, né? Mas na verdade é o seguinte: Jesus está falando assim: olha, filho, você está aqui. Você está aqui nesse momento, na minha frente. Mas realmente, o que você quer que eu faça? Porque é assim, nem todo aquele doente quer realmente ser curado. Isso é um ponto interessante da gente colocar. Nem todo doente quer ser curado. Certa vez eu vi uma palestra também, na qual tinha uma história, a história de que uma certa vez um homem ele estava fazendo uma viagem numa estrada e aí ele parou num posto de combustível, né? Ele parou no posto com o seu carro, desceu do carro e aí que ele pegou e começou a ouvir um cachorro, né? Um cachorro chorando de dor, né? E aquele choro, né? E aquele homem foi, né? Foi pro banheiro, né? Foi lá pro banheiro, depois foi abastecer o carro e aquele cachorro continuava chorando de dor. Aí, né, aquele homem perguntou pro frentista, falou assim, viu? Por que esse cachorro está chorando tanto? Aí o frentista falou assim, ah não, é que ele está deitado em cima de um prego, por isso que ele está chorando. Deitado em cima de um prego? Mas por que ele não levanta? Você, pois é que ele está deitado em cima do prego mas é que ele está sentindo dor, né, o suficiente, né, somente para ficar deitado, não o suficiente para poder levantar. Ou seja, a dor ainda estava suportável, né, para aquele cão. Então, muitos de nós, né, o paralelo é o mesmo, né? Muitos de nós queremos a cura. A gente quer a cura, mas não quer ser curado. A gente está doente, mas ainda não quer a cura verdadeira. Porque a cura só do corpo ela é simples aos olhos do poder de Jesus. Mas e a cura do espírito?
Nessa passagem, tem uma passagem de Emmanuel no livro Missionários da Luz, de André Luiz, que diz assim: a dor vem realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si mesmo. Então a dor, o sofrimento, até Kardec aborda muito bem isso no livro Céu e Inferno, que ele coloca que toda, toda a nossa imperfeição é causa em nós de uma dor ou um sofrimento. Então, quanto mais nós deixarmos de lado as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos vícios, mais felizes nós vamos estar. Por quê? Nós vamos estar cada vez mais sendo guiados e vamos estar ali junto às leis divinas. Então, a cura do Mestre tem essa profundidade de mudar a história espiritual de cada uma daquelas pessoas que estavam abertas a receber essas curas. Ok? E aí a gente faz uma reflexão. Chegando no final da aula, a gente faz uma reflexão para nós mesmos. E nós? Será que nós podemos, não ser paralíticos físicos, mas será que nós também não somos, em algum momento, paralíticos, aqueles que se tornam totalmente inertes, parados por conta do nosso egoísmo, não observando aqueles que estão do nosso lado procurando auxílio? Será que nós também não somos paralíticos espirituais? E será que também nós não somos cegos? Não cegos do nosso corpo, mas será que nós também não somos cegos espirituais, não enxergando as pessoas que estão às vezes dentro até da nossa própria casa, precisando de auxílio, precisando de conforto e amparo, e nós fechamos os olhos para essas pessoas? E será que nós também não somos mortos, que estamos vivendo uma vida hoje, uma vida que mais nos parecemos com um Lázaro lá no fundo de um túmulo, vivendo uma vida morta, uma vida que nós não temos compaixão, não temos o mínimo de caridade e de amor com as pessoas que nos rodeiam? Será que nós também não estamos vivendo uma vida mortos, espiritualmente falando? Então, que nós possamos buscar a nossa cura, a verdadeira cura, que é a cura de que todos nós precisamos. É a cura do nosso espírito. É esta cura que nós estamos buscando, que nós precisamos ir atrás. É essa cura que Cristo convida todos nós a viver a cada dia. Que nós possamos entender que nós também, de alguma forma, também somos doentes. Somos doentes espirituais. Somos doentes em busca de cura. E a cada nova encarnação, a cada novo aprendizado, às vezes a cada novo momento, a cada dor e sofrimento, até os momentos de aflição, depois que tudo passa, é um momento que a gente percebe que aquilo foi uma cura muito maior para dentro de cada um de nós. Uma cura que livrou o nosso espírito de uma doença.
Então, tirando essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Então, que nós possamos chegar próximo a Jesus, vendo Jesus como esse grande médico das almas, que nós possamos estar dispostos, abertos, como aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, que nós possamos chegar próximos a Jesus e pedir que Jesus possa nos ajudar a encontrar a nossa cura. E Ele, como médico das almas, sabe, enxerga a cada um de nós que nós temos um grande potencial de ser curado e ser cada vez mais feliz nessa nossa jornada. Então, gratidão a todos. Se vocês tiverem perguntas, por favor, acionem a Sandra, né, a dirigente, para que ela possa me encaminhar as dúvidas que vocês tiverem e que todos possam continuar sendo envolvidos e iluminados pela luz do Mestre Jesus. Queria deixar também aqui, né, as referências, né, bibliográficas que eu usei nessa aula, que é o livro Boa Nova, como citei, o livro Caminho, Verdade e Vida, Missionários da Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia de Jerusalém e o livro Redentor, né, de Edgar Arnaud. Então, muita paz a todos e que a luz do Mestre Jesus continue nos iluminando. Que assim seja.